12 de dezembro de 1944, Montanhas dos Apeninos, Itália. O cabo Roberto Souza, de 23 anos, do 1º Batalhão do 11º Regimento de Infantaria, arrasta-se pela neve suja de lama de uma trilha íngreme quando ouve o estalo seco e distintivo de um Mauser Car 98K. A 38 metros à sua direita, o sargento Mendes desaba com um buraco perfurando seu capacete de aço. Ninguém vê de onde veio o tiro. Nas 72 horas seguintes, 14 pracinhas do regimento morrem da mesma maneira. Um disparo, um homem caído, nenhum atirador visível. Os francoatiradores alemães da Wehrmacht estavam aterrorizando as forças brasileiras de uma maneira que ninguém havia antecipado. Mas o que os alemães não podiam imaginar era que sua própria efetividade provocaria uma resposta tão brutal que mudaria as regras da guerra de montanha para sempre. Os francoatiradores alemães não eram tiradores comuns, eram especialistas veteranos, muitos treinados na frente oriental. Eles não subiam em árvores, eles se fundiam às ruínas de pedra, aos porões de casas bombardeadas e às fendas rochosas cobertas de gelo. Vestiam trajes de camuflagem brancos como a neve, pintavam o rosto com cinzas e graxa, e permaneciam imóveis em bunkers improvisados durante 8, 10, até 14 horas seguidas sob temperaturas abaixo de zero. Alguns construíam seteiras invisíveis entre os escombros para não revelar sua posição nem mesmo com o clarão do disparo. Seu rifle Mauser de 7,92 mm tinha um alcance efetivo superior a 500 metros, mas os tedescos preferiam atirar a menos de 150 metros, não apenas para aumentar a precisão, mas para maximizar o terror psicológico. Queriam que os brasileiros ouvissem o eco mortal nas montanhas. Queriam que soubessem que a morte estava ao lado. Se você quer ver como os pracinhas da FEB encontraram uma solução tão brutal quanto efetiva contra esses tiradores invisíveis, por favor, clique no botão de curtir. Isso nos ajuda a compartilhar mais histórias esquecidas da nossa vitória na Itália. E por favor, inscreva-se se ainda não fez. O problema era simples, mas devastador. Os francoatiradores alemães eram praticamente fantasmas. As encostas do Monte Castelo e arredores eram um labirinto de rochas e neblina. Um homem imóvel, coberto de branco dentro de uma ruína de pedra cinzenta, era indistinguível da paisagem gélida que o rodeava. Os brasileiros tentaram tudo. Enviaram equipes de observação com binóculos. Nada. Dispararam rajadas de metralhadoras Thompson contra janelas suspeitas. Os francoatiradores simplesmente esperavam e voltavam a atirar. Horas depois, usaram morteiros leves para tentar desalojá-los. Mas as paredes de pedra das casas italianas eram espessas demais. Nas primeiras 3 semanas da ofensiva de inverno, os atiradores alemães mataram dezenas de brasileiros, mas o dano psicológico era pior que as baixas físicas. Os homens começaram a se recusar a caminhar por áreas abertas. As patrulhas atrasavam horas porque os soldados ficavam paralisados diante de qualquer som. O comando da FEB informou que alguns soldados desenvolveram o que chamaram de febre do sniper, uma paranoia tão severa que disparavam contra qualquer sombra nas ruínas, incluindo gatos vadios ou vento movendo uma porta. Os alemães sabiam disso e exploravam. Não sempre atiravam para matar. Às vezes feriam deliberadamente um pracinha, esperavam que os maqueiros ou o padioleiro viessem resgatá-lo e então disparavam de novo. Era guerra psicológica com balas. Então aconteceu algo que ninguém esperava. Em meados de dezembro de 1944, um capitão da artilharia divisionária, AD-1, estava inspecionando as posições avançadas perto de Bombiana quando ouviu um disparo seguido de gritos. Outro brasileiro caído. O quarto naquele dia. O capitão olhou para as ruínas no topo da colina com frustração. Atrás dele, posicionada no vale, estava uma bateria de obuseiros M2A1 de 105 mm. Canhões poderosos, a espinha dorsal da famosa artilharia brasileira, projetados para barragens de longa distância. O que aquele oficial pensou naquele momento mudaria a guerra nos Apeninos. Por que não usamos esses malditos canhões para derrubar a casa inteira? O sargento encarregado da bateria olhou para ele como se tivesse perdido a razão.
Os obuseiros de 105 mm eram armas de artilharia de campanha. Cada projétil pesava cerca de 15 kg de alto explosivo. Usá-los para caçar um único homem em uma janela era como matar uma mosca com uma marreta de demolição. Mas o capitão não estava brincando. Aponte para aquela casa de fazenda onde achamos que está o atirador, ordenou. E nivele tudo até que só reste pó. O primeiro obuseiro abriu fogo às 14h23. O som foi ensurdecedor, ecoando pelos vales italianos. A cobra começou a fumar. Em questão de segundos, a bateria despejou uma salva de projéteis de alto explosivo sobre a estrutura de pedra. O resultado foi apocalíptico. Os projéteis de 105 mm não apenas atingiam as paredes, eles as pulverizavam. Cada impacto transformava a rocha sólida em chapéu mortal. O telhado desabou instantaneamente. As paredes que haviam ocultado o atirador alemão durante semanas se converteram em uma nuvem de poeira e escombros. Quando a fumaça se dissipou, não havia mais casa. A patrulha brasileira encontrou depois, entre as pedras, o que restou de 2 soldados da SS e seus fuzis retorcidos. Não haviam sido atingidos diretamente. A onda de choque e o colapso da estrutura fizeram o trabalho. O relatório da artilharia foi claro: a artilharia de 105 mm não precisa de precisão cirúrgica quando derruba o prédio inteiro sobre a cabeça do inimigo. A técnica se refinou rapidamente. A FEB adotou o uso de fogo de destruição imediato. Quando suspeitavam de atividade de snipers em uma ruína ou casamata, não enviavam patrulhas para buscá-los, simplesmente chamavam a AD-1 ou os blindados M8 Greyhound para fogo direto. A bateria disparava em um padrão sistemático. Primeiro destruíam as vias de fuga, depois o centro da estrutura, finalmente as fundações. Uma barragem completa tomava poucos minutos e consumia dezenas de projéteis. O custo em munição era alto. Cada obus custava dólares preciosos ao esforço de guerra aliado. Mas os pracinhas pararam de morrer. O que os atiradores alemães não haviam antecipado era que os brasileiros tinham algo que eles não podiam igualar: o apoio logístico-industrial dos aliados. Para a Alemanha nazista em colapso, cada sniper era um recurso insubstituível. Meses de treinamento, disciplina fanática e experiência de combate. Perder um atirador de elite significava perder uma peça-chave da defesa. Para a FEB, apoiada pela máquina de guerra americana, 200 projéteis de artilharia eram um erro de arredondamento no orçamento militar. Em troca, o que os alemães perdiam era irrecuperável. Um tenente alemão capturado perto de Montese descreveu o terror da artilharia brasileira em seu interrogatório: podíamos nos esconder dos olhos. Podíamos desviar das balas de fuzil, mas quando os obuseiros começavam, não havia buraco fundo suficiente. O chão tremia, o teto caía, o ar se enchia de pó de pedra que sufocava. Era como se a própria montanha estivesse tentando nos engolir. Esse tenente foi capturado atordoado e surdo, retirado dos escombros de um bunker após uma barragem brasileira. Ele sobreviveu, mas sua unidade foi aniquilada pela destruição bruta do local onde se escondiam. Se você ainda está vendo isso, você faz parte da memória viva desta guerra. Inscreva-se no nosso canal para não perder o desfecho desta história. Os números contam a história. Durante o início do inverno de 1944, antes do uso sistemático da artilharia pesada contra pontos isolados, os snipers alemães causavam baixas diárias na infantaria brasileira. Em janeiro de 1945, depois de implementar as barragens de supressão, as mortes por francotirador despencaram. Em fevereiro, poucos pracinhas morriam por esse tipo de fogo isolado. Para a tomada de Montese, os snipers alemães haviam deixado de ser a principal ameaça, não porque tivessem sido todos eliminados, mas porque os que restavam tinham pavor de disparar. Cada vez que um sniper abria fogo, revelava seu setor geral, e revelar seu setor significava que a artilharia divisionária viria com fúria total. Os alemães tentaram se adaptar. Alguns começaram a atirar e correr imediatamente, tentando mudar de posição entre as ruínas antes que chegasse a resposta. Mas mover-se na neve funda com equipamento pesado leva tempo.
Os obuses chegavam em questão de minutos. Outros tentaram posições menos óbvias, longe das casas, mas sem a proteção das paredes grossas, ficavam vulneráveis aos morteiros e estilhaços. Alguns simplesmente pararam de atirar. Ficavam em seus esconderijos imóveis, esperando que as linhas de frente passassem e pudessem se render ou fugir. Preferiam a captura à fúria dos 105 mm. A tática se tornou padrão para a FEB. Antes do assalto final a Monte Castelo, a artilharia brasileira martelou preventivamente qualquer posição elevada ou ruína que pudesse ocultar tiradores. Os projéteis de alto explosivo não precisavam ver o inimigo, eles simplesmente removiam o lugar onde o inimigo poderia estar. O custo total da munição gasta pela FEB para neutralizar esses ninhos de resistência foi alto em dólares, mas insignificante em vidas. O custo de treinar, equipar e transportar um pracinha até a Itália era imenso, mas o valor de sua vida para sua família no Brasil era incalculável. As dezenas de vidas que a artilharia salvou naquele inverno justificaram cada quilo de pólvora. Mas mais importante que os números era o fator moral. Os pracinhas que haviam vivido com o terror dos atiradores invisíveis de repente tinham o poder. Já não eram presas, eram predadores com o deus do trovão ao seu lado. O cabo Roberto, o mesmo que viu o sargento Mendes morrer, escreveu à sua família em janeiro: antes caminhar pela linha de frente era esperar a morte chegar sem aviso. Sabíamos que podia acontecer a qualquer momento. Agora, quando ouvimos um disparo alemão, sorrimos, porque sabemos o que vem depois. E a cobra vai fumar para cima deles. O que começou como um ato de frustração de um capitão tornou-se uma demonstração da doutrina de poder de fogo superior. A ironia final chegou depois da guerra. Quando historiadores militares analisaram as baixas das unidades de elite alemãs na Itália, descobriram um padrão perturbador. Dos destacamentos de snipers deixados para cobrir a retirada alemã nos Apeninos, pouquíssimos voltaram para a Alemanha. A taxa de mortalidade era assustadora, maior do que a de muitas unidades de infantaria regular. Os snipers alemães haviam sido demasiado efetivos para seu próprio bem. Seu sucesso inicial provocou uma resposta tão desproporcionada que converteu uma tática de desgaste em uma sentença de morte. O major da Wehrmacht resumiu a lição com amargura anos depois: subestimamos os brasileiros e seus aliados. Pensamos que responderiam aos nossos atiradores com seus próprios atiradores. Um fuzil contra um fuzil. Isso nós poderíamos ter vencido. Em vez disso, eles responderam demolindo montanhas e vilas inteiras. Como você luta contra um inimigo que pode se dar ao luxo de derrubar um prédio de pedra para matar um só homem? Não era uma pergunta retórica, era a admissão de uma derrota que começou quando um oficial brasileiro olhou para seus canhões e pensou: por que não? O que você acha dessa tática tão brutal quanto efetiva da nossa FEB? Você sabia o papel crucial que a artilharia brasileira desempenhou na quebra da linha gótica? Deixe seu comentário abaixo e inscreva-se no nosso canal. Toda semana trazemos histórias verificadas e fascinantes que mudaram o curso da história militar. Ative o sininho para não perder nenhum